Então, meu nome é Fernando Braberaldo, sou cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista da Gastroprocto Clinic. E hoje eu vou falar sobre o tema de câncer de intestino. Para contextualizar um pouco antes, em relação principalmente para as pessoas que não são da área da saúde, muitas vezes tem alguma confusão em relação ao que é câncer de intestino, onde que é o intestino na verdade. Então aqui para fazer uma breve explanação da anatomia do aparelho digestivo, em relação ao alimento, o alimento vai entrar pela boca, passa pelo esôfago, que é um tubo muscular. Esse alimento vai atingir o estômago, onde ele vai ser triturado e iniciado o processo de digestão. Vai passar para o intestino, o começo do intestino fino, que é o duodeno, passa para o intestino delgado, que é o intestino fino. Lá ele vai misturar com as enzimas digestivas, vai sofrer ainda o processo de digestão e vai ser absorvido os nutrientes, iniciado o metabolismo no fígado. Então, quando a gente diz câncer de intestino, na verdade, a gente não está falando sobre o intestino fino, o intestino delgado. Na verdade, é o intestino grosso, que é o câncer coloretal. Tá? Então, é o câncer do cólon e do reto. Tá? E não é o ânus também. O câncer de ânus é outra patologia, tem outra fisiopatologia, tratamento, prognóstico. Então, quando a gente fala em câncer de intestino, câncer coloretal, na verdade, eu estou falando sobre o câncer de cólon e do reto, tá? Aqui mais exemplificado aqui o cólon, né? Isolou a anatomia só do cólon. Ele é separado em algumas porções. Eu vou falar rapidamente, mas qual que é a importância disso? Que dependendo da localização do intestino, vai influenciar no tratamento. Por quê? Vai ser um segmento diferente a ser retirado e muitas vezes a cirurgia muda completamente em relação até prognóstico, né, de como que vai ser a vida do paciente depois e de como é feita a cirurgia. Então aqui, resumidamente, esse aqui é o lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo do paciente e aqui é o umbigo, tá? Então, vendo aqui do lado direito para o esquerdo, que é justamente o sentido do alimento, né? Então ele vai entrar aqui pelo intestino fino, que é a junção do intestino fino com o intestino grosso, que é aqui a válvula iliocecal, que nós chamamos, que aqui vai ser uma válvula de escape que funciona como se fosse uma válvula de entrada mesmo, né? Entrou o início das fezes, aqui não é fezes ainda, é líquido entérico. Então é um alimento ainda trabalhado com algumas excretas já, mas na realidade vai se formar as fezes mesmo no intestino grosso, tá? Então nós temos aqui o seco, cólon ascendente, cólon transverso, descendente, sigmoide e o reto, tá? Então o lado direito e o lado esquerdo do intestino grosso. O que o intestino grosso faz? Na verdade, ele não tem muita função metabólica, né? Ele tem a principal função de absorver água e sais minerais. Então ele acaba ressecando aquele líquido entérico, que são litros e litros, né, todo dia, e aí ele acaba compactando isso e formando as fezes, né? Então ele tira o máximo de água que ele puder das fezes para formar o bolo fecal, tá? Então ele não produz enzimas, ele não produz nutrientes, ele não absorve nutrientes, é só água e sais minerais mesmo. Ele é um armazenador e um ressecador do líquido entérico. Tá. Em relação ao câncer de intestino, câncer coloretal, lembrando do câncer no Brasil, muito já foi feito em relação a campanhas para outros tipos de câncer. Então, exemplificando, vamos falar do câncer de mama, por exemplo. Muito já foi feito pelo câncer de mama. Muito já foi feito pelo câncer de próstata. Então, as pessoas já procuram espontaneamente um atendimento médico do especialista, buscando um rastreio, uma detecção de um tumor precoce ou de lesões precursoras de câncer, o que não acontece no câncer coloretal. É muito raro o paciente nos procurar pensando assim, olha, eu tenho um antecedente familiar de câncer de intestino, eu estou tendo algumas alterações intestinais, ou pela própria idade, eu estou com certa idade, eu gostaria de saber o que eu posso fazer para fazer um rastreio de câncer de intestino. E é isso que eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu quero criar essa conscientização. Nós estamos fazendo essa palestra em alguns convênios, clínicas e hospitais, justamente para as pessoas saberem um pouco mais sobre a doença, que na verdade tem uma prevalência enorme. Então, falando das estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, ela já é a segunda causa maior de óbito em mulheres por câncer, perde só para câncer de mama.
E no homem a terceira, perde só para câncer de pulmão e de estômago. Entendeu? Então, veja só a prevalência e muitas vezes o desconhecimento da população. Então, na verdade, isso já está sendo foco de várias campanhas e eu acredito que a conscientização vai tentar retardar ou segurar esse número, tendendo até a diminuir. Então, o câncer coloretal, ele é um tumor maligno, tá? Não existe câncer coloretal benigno, tá? Essa é uma foto do intestino aberto. Parece, para quem come dobradinha, sabe como é. Então aqui é o intestino aberto, tá? É o intestino aberto. O intestino grosso é uma víscera oca, entendeu? Ele é como se fosse um encanamento mesmo, e aqui o intestino está aberto com a lesão dentro. Então, em termos técnicos, como que eu descreveria essa lesão? É uma lesão ulcerosa, com, com paredes espessadas, friáveis, né? O que nada mais é que é o quê? Uma úlcera que está entrando dentro do intestino. Tá? É uma lesão que está entrando e infiltrando, que justamente caracteriza um tumor maligno, que é a invasividade, né? Então, ele entra, penetra os tecidos e pode atingir vasos, canais linfáticos e se espalhar pelo corpo, principalmente para os pulmões e fígado. Tá? Geralmente, ele não começa assim grande, entendeu? Essa lesão aqui tem mais de 5 centímetros. Geralmente começa numa lesão precursora, na grande maioria das vezes, que é um pólipo. Esse aqui é uma foto de um pólipo, tá? É uma foto real de uma colonoscopia, que é uma câmera dentro do intestino grosso. Então aqui tá, lógico que está muito aumentado de tamanho, tem 10 vezes o tamanho real, né? Muito mais a magnificação da imagem, mas esse pólipo aqui tem 3 milímetros. É bem pequeno. Então tudo começa com um pólipo muito pequeno, entendeu? E onde que ele está? Ele está justamente nessa parte de dentro do intestino. E quando que começa a aparecer esse pólipo? Na literatura é bem descrito que a incidência dele aumenta muito a partir dos 50 anos, entendeu? E para ele virar uma lesão desse tamanho aqui, é rápido? Não, não é rápido, demora. Demora de 5 a 15 anos, geralmente. Então não é uma coisa de ter que correr, eu estou com um pólipo, vai virar um câncer, não. A nossa atuação justamente é aqui, é detectar os pólipos e ressecá-los antes que eles virem. Então tem tempo. O problema é que as pessoas não procuram atendimento mesmo. E quem possui mais risco de ter câncer coloretal? Então, muito já é conhecido, né? Desculpa. Mas são pessoas com mais de 50 anos, geralmente, pacientes que têm familiares que já tiveram câncer de intestino ou algum outro tumor do aparelho digestivo ou tumores ginecológicos. Obrigado. Pessoas que têm uma ingesta de... Só um minutinho. Então, dieta rica em gorduras, pobre em fibras, com muitas substâncias artificiais. Tem uma lista enorme de alimentos que são cancerogênicos, mas não só para o câncer do intestino, mas para todos os cânceres, né? Pessoas que não fazem atividade física, ou seja, sedentários, etilistas, fumantes e obesos, né? A incidência de obesidade no mundo só cresce. O Brasil atualmente é o 5º país em obesidade, entendeu? Então, nós estamos atingindo níveis alarmantes, estamos seguindo o exemplo pela ocidentalização da dieta, o exemplo dos Estados Unidos, entendeu? Então, isso a gente tem que combater desde cedo, essa é a prevenção. Então, aqui nós temos os extremos, né? Uma senhora fazendo uma atividade física, dá para ter uma noção aqui da harmonia que ela tem do próprio corpo, né? Ela tem um equilíbrio e provavelmente cuida muito da vida, da sua saúde e vai ter com certeza muita longevidade. E aqui é o outro extremo, né? Uma pessoa obesa, sedentária, que faz uso abusivo de bebida alcoólica, provavelmente toma muitos alimentos artificiais, enlatados, embutidos, entendeu? Muitas carnes gordurosas. Então, é o que a gente está tentando combater hoje. E quais são os sintomas de alarme? Esses são os principais, tem muitos outros, mas esses são os mais comuns, tá? Então, o que as pessoas precisam prestar atenção? Se tem muco nas fezes, o que seria um muco? Muco é como, para quem nunca viu, parece um catarro nas fezes. Então sai alguma gosma misturado nas fezes. Outra coisa é sangue.
quando sai sangue vivo, ou seja, aquele sangue vermelho, é fácil de ver, mas muitas vezes é um sangue misturado nas fezes, é um sangue vinhoso que pode passar despercebido. Também a sensação de evacuação incompleta, né? O que significa isso? A pessoa ter vontade de ir no banheiro e muitas vezes não sai nada, e isso se tornar uma coisa, principalmente quando é abrupto, a pessoa tem um hábito intestinal habitual, e isso muda de um período para o outro. Fala, no último mês mudou completamente uma evacuação. Antes eu evacuava todo dia, agora eu faço força e não sai nada. Entendeu? Oscilação do hábito intestinal. Então, pessoas têm diarreia, intestino preso, uma oscilação disso, que pode significar muitas outras coisas. Mas é um sinal de alarme no câncer de intestino. Uma perda de peso aparente, né, sem causa aparente, na verdade. E o que seria isso? O sujeito está perdendo peso, perdeu mais de 10% do seu peso em 6 meses ou 5% em 3 meses, sem ter uma causa objetiva, né? Então ele não está fazendo dieta, não tem nenhuma restrição, não aumentou a atividade física. Falou, estou perdendo peso por quê? Entendeu? Sem justificativa. É um cansaço inexplicável, né? O que seria isso? Não é preguiça, né? Na verdade, é a pessoa que não tem vontade de fazer nada. Nem as coisas que dão prazer para ela, atividades de lazer, ela simplesmente não quer sair de casa, quer se restringir, entendeu? Tem cansaço para qualquer coisa, diminui a produção do trabalho, e que pode significar isso uma anemia crônica, né? Que também é um sinal de alarme. Então a pessoa às vezes está com uma anemia, está tendo uma perda, o que é muito comum também no câncer de intestino, um sangramento oculto, né? Muitas vezes não vê sangue nas fezes, mas de pouquinho em pouquinho está sangrando e se torna um paciente anêmico. Então qualquer tipo de sintoma de alarme desse, é necessária a avaliação do especialista para investigar. Entendeu? Uma pergunta que é muito comum nessa palestra que nós fazemos é em relação à hemorroida, por exemplo. Entendeu? Tem pacientes que têm hemorroida e acham que o sangramento é só lá. Então tem 65 anos, 70 anos, falam, eu sempre tive essa hemorroida, eu controlo bem, faço meus hábitos, às vezes ela fica boa e ruim e às vezes sangra. Mas muitas vezes o sangramento não é da hemorroida. Entendeu? O sangramento vem do cólon. Entendeu? Então, ele nunca fez colonoscopia, então precisa fazer. Entendeu? O inverso é verdadeiro. Às vezes a pessoa tem um tipo de sangramento, fica desesperada, corre no médico, fica preocupada, tudo, e é uma doença orificial, é uma fissura, uma hemorroida. Então, por isso que precisa ser avaliado, começando pelo exame físico. E quando realizar a colonoscopia? A Sociedade Brasileira de Coloproctologia e de Endoscopia Digestiva, ela recomenda que todos acima de 50 anos têm que fazer o exame. Independente se tem os sintomas de alarme, se tem antecedentes familiares, é um rastreio necessário. Como é feito o câncer de próstata também, o de mama, tem que fazer o de intestino, não tem jeito. Entendeu? Tem alguns inconvenientes, principalmente em relação ao preparo, que é bem desconfortável, mas tem que fazer. Outro grupo populacional de risco são as pessoas com antecedente familiar de câncer de intestino. Tá? Então, se já teve um pai, uma mãe, ou um tio, ou avó que tem câncer de intestino, com mais ênfase nos de primeiro grau. Essa pessoa está mais predisposta. Existem, eu não vou falar aqui, mas me alongar sobre isso, mas existem características genéticas, entendeu, relacionadas ao câncer de intestino. Existem síndromes genéticas que dá uma hereditariedade e um fator de risco aumentado. Então essas pessoas precisam procurar ajuda, tá? Principalmente quando o familiar teve câncer cedo. Tá? Então se o familiar teve um tumor de intestino aos 49 anos, o risco de ter algum caráter genético é alto e o filho dele vai ter que fazer um rastreio mais precoce. Tá? E ficar atento aos sintomas de alarme. Em relação à colonoscopia, o que é esse exame? Existe uma polêmica em relação a isso, principalmente nos países latinos, né, talvez um pouco de machismo até, de introdução de um aparelho pelo ânus, entendeu? Ele entra pelo ânus, percorre todo o intestino grosso tem 1,5 m, geralmente, então é um percurso longo a se avaliar. Então não adianta só, muitas vezes, fazer o toque retal ou uma retossigmoidoscopia que vê o lado esquerdo, tem que avaliar todo o intestino grosso, a lesão pode estar em qualquer lugar, entendeu? Desse percurso. Então ele é um tubo bem fino, né? Ele tem 1,5 cm mais ou menos de diâmetro, e dentro dele tem vários caninhos dentro desse tubo, tá? Que servem tanto para irrigação, né, limpar a lente da câmera, para lavar o intestino, para aspirar a secreção e para fazer biópsias, tá? Então ele tem uma garrinha que sai da pontinha dele, tira a biópsia de lesões suspeitas, não só câncer, mas colites, por exemplo, né, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, algumas colites isquêmicas
e algumas colites infecciosas, né? Pode coletar amostragem para cultura também. E e isso tudo é dentro do intestino, né? Lembrando que é uma víscera oca, tá? Então você entra dentro de um cano com esse aparelho. Essa aqui é uma foto esquemática, tá? Então esse é o aparelho do colonoscópio, esse tubo preto aqui. E aqui é uma alça diatérmica, né? E um pólipo. O que seria essa alça? Você passa o laço mesmo na lesão. Então o que é feito? Essa alça de metal, ela passa a corrente elétrica. E aí ela queima a base e retira o pólipo. Retirou o pólipo, se a margem for avaliável, você vai saber se é um pólipo ainda benigno, se já começou a se malignizar, até que ponto essa doença já evoluiu, entendeu? E é aqui que a gente tem que entrar. A nossa intervenção é justamente aqui, a prevenção. Se você tirar um pólipo ainda benigno, está curado, está resolvido. Pode formar outros? Pode, mas aí você vai fazer a colonoscopia daqui a quanto tempo? Daqui a alguns anos, talvez, ou até mais precoce. Aí vai ser a avaliação do seu médico especialista, que vai avaliar com que frequência é preciso fazer. Depende muito do tipo de pólipo, tem vários tipos de pólipo, né? Então essa vai ser a avaliação do especialista. Essa aqui já é uma foto real, tá vendo? É uma colonoscopia, dá para ver a lesão aqui dentro, tá vendo? Já não é um pólipo precoce, é o que a gente chama de pólipo avançado, tá? Tem áreas, inclusive, sugestivas de malignização. Então já dá para ver aqui que não é um pólipo tão rosinha quanto essa ponta aqui, tá vendo? Em um segmento dele já tem uma área mais vinhosa, com fundo deprimido, entendeu? Provavelmente já está aderido à parede do intestino. Então provavelmente esse pólipo já degenerou e virou um câncer, tá? Essa aqui é uma foto esquemática também, mostrando como que é essa evolução. Então o pólipo geralmente começa com alguns milímetros, sem nenhuma profundidade, ele é bem superficial, tá vendo? Ele fica só na mucosa, que é a parte mais de dentro do intestino. Vai crescendo progressivamente. Depois de muitos anos, né, vai progredindo ao longo dos anos, até que em algum momento dá alguma coisa errada, tá? O pólipo, ele é um tumor benigno, né? Apesar dele ser benigno, ele tem uma proliferação anormal, mas que demora muitos anos. Em alguma fase dessa proliferação, uma célula se diferenciou diferentemente, ela teve uma mutação, que é que todo câncer é assim, entendeu? Há uma mutação e o comportamento da célula muda. E ele passa a apresentar aquele comportamento mais agressivo, que é o invasor, que é aquele que se espalha, né? Ele entra aqui pelo sangue, tá vendo? Ó? Aqui são vasos, então ele entra, atinge um vaso sanguíneo, um vaso linfático, e aí ele espalha. Essa é a característica da malignidade. Então essa é a história natural do pólipo. Onde a gente quer atuar? Aqui, no começo. O que nós temos feito hoje? A gente está aqui no fim de linha. Hoje a gente opera muito câncer de intestino, muito. É o tumor do aparelho digestivo que a nossa equipe mais opera, disparado. Muito mais que câncer de esôfago, de estômago, de pâncreas. O de intestino é o que a gente mais faz. E geralmente a gente pega tumores, que é o estadio 3 já no mínimo, que é o mais comum. Que é o quê? Que já entrou na parede inteira, já tem gânglios, que são os linfonodos comprometidos. Entendeu? Então nosso desejo é o quê? Pegar aqui no começo, não vai ter cirurgia. Se fizer a colonoscopia no tempo certo e retirar o pólipo, não tem cirurgia, tá tratado. Entendeu? Em relação à colono, mais uma vez, aqui uma foto esquemática, né, para ver como é que é. Tá vendo aqui o reto, entrou pelo ânus, passa pelo reto. E aqui tem uma lesão suspeita. Pode ser benigna, mas não dá para saber só olhando muitas vezes. Então tem que tirar um pedacinho, tem que mandar para análise. Então aqui é feita a biópsia. É um exame diagnóstico e muitas vezes terapêutico. Muitas vezes tirando o pólipo está resolvido o problema durante aquele período. Vai ter que repetir em alguns anos, dependendo do tipo de pólipo, mas a gente consegue intervir precocemente. Em relação ao preparo, em relação ao exame em si, muitas vezes o que é muito comum é fazer o paciente sedado, então ele vai estar dormindo, e o sedativo geralmente dá algum grau de amnésia. Então, nós vamos falar com o paciente vai falar, eu vou fazer o exame, ele falou, você já fez. Fica tranquilo, já passou, entendeu? Na verdade, o exame em si, ele tem uns riscos de complicação, mas cada vez são mais baixos, entendeu? É um exame invasivo, mas em princípio, o custo-benefício é muito melhor para o benefício, entendeu? O que é o ruim é o preparo, na verdade, né? Principalmente pacientes idosos, há necessidade de fazer um preparo intestinal internado, inclusive, porque é um preparo que desidrata muito a pessoa, dá muitos episódios diarreicos,
Muitas vezes tem pacientes que têm algum grau de incontinência fecal, né, não consegue segurar as fezes, ele acaba evacuando, investe tudo, então acaba que ele é um preparo desagradável, mas, mais uma vez, o benefício supera tudo isso, entendeu? São alguns dias de transtorno, mas que depois vai ser benéfico para ele. E em relação ao tratamento, né, tem cura o câncer de intestino? Tem, com certeza, mas para isso a pessoa precisa se ajudar e ajudar a gente. Onde que nós queremos atuar? No começo. Mesmo sendo já virado câncer, né, já teve a mutação e já começou um câncer precoce, os índices de cura são elevadíssimos, entendeu? Para quando é atingida um certo nível e nós conseguimos agir rapidamente, fazer uma cirurgia apropriada e o risco operatório razoável, nós fazemos a cirurgia, a chance de cura é muito alta. Muitas vezes é preciso fazer uma complementação com quimioterapia e radioterapia, mas a chance de cura é alta. Qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós fazemos o diagnóstico, né, até 1/4 das vezes, 25%, já tem metástases, entendeu? Então a gente faz a colonoscopia, tem uma lesão enorme, e vai fazer o estadiamento com tomografia e demais exames, você já vê que tem doença no fígado, doença nos pulmões, e aí a cirurgia já não se torna mais curativa. Vai acabar fazendo só quimioterapia mesmo. Tá? E para ter tratamento pensando sem cura, é preciso tirar a lesão. Então, se tem uma lesão no intestino, não dá para fazer só químio e o tumor enxuga, some. Não tem isso, entendeu? O intestino tem que ser ressecado, aquele fragmento. Tá? Então, aqui nós podemos ver a doença aqui já no cólon sigmoide, lembrando daquele esquema inicial que eu fiz. Então, nós vemos aqui o intestino. Tá? A lesão está aqui. Então, o que precisa tirar? É igual encanamento mesmo, tem que tirar esse segmento. Tem uma margem de segurança, são ressecados aqueles gânglios, linfonodos perto da lesão, então é ressecado em bloco tudo isso, visando sempre cura, entendeu? Nós temos evoluído muito nessa área, entendeu? No Brasil mesmo, aqui em São Paulo, temos muitas equipes especializadas que fazem a cirurgia, inclusive por vídeo, que é um método menos invasivo, né, que tem vários benefícios, desde uma internação uma alta mais precoce, menos dor, menos infecção de parede de ferida operatória, até o apelo estético, entendeu? Tem sido feito muito isso. Lógico que a cirurgia aberta é tão eficaz quanto, a equivalência de cura é a mesma. Só as vantagens de ser menos invasivo, que é aquela cirurgia que tem os furinhos, igual a cirurgia de vesícula, a cirurgia de hérnia de hiato, entendeu? E voltando aqui à cirurgia, então é feita a ressecção da lesão, tá? Tirou a lesão e aí tem que juntar o intestino, é um encanamento. Então, o que a gente faz? A gente tenta juntar o que ficou. Então, eu junto o intestino para cima e para baixo. Como é que faz isso? Ou com ponto, né, que a gente faz uma sutura, faz uma anastomose, que é a costura, né, que popularmente se fala, ou nós grampeamos, né? Evoluiu muito nessa área. Hoje temos grampeadores automáticos que fazem isso para nós com uma eficácia muito boa. Mas muitas vezes não é possível fazer juntar o intestino. Quando é isso? Geralmente é em cirurgia de urgência. Né? Muitas vezes a pessoa descobre que está com câncer de intestino quando já está complicando. O que são as complicações? Quando o intestino perfura, o tumor às vezes cresce tanto que ele fura o intestino e começa a cair fezes dentro da barriga. E aí tem que operar na urgência. Muitas vezes ele fecha o intestino, a pessoa não consegue mais evacuar. Muitas vezes a lesão sangra, e aí tem um sangramento intenso, tem que operar na urgência. Então, sempre na urgência não são condições ideais para se fazer a cirurgia. Então, muitas vezes, nós não conseguimos emendar o intestino, não consegue fazer a anastomose. E aí acaba que tem que fazer a colostomia. Tá? O que seria a colostomia? É justamente aquela parte de cima do intestino, essa parte aqui, exteriorizada pela parede. Então, fica a boquinha para fora do intestino. Então, as fezes, em vez de sair pelo ânus, vai sair pela parede abdominal. Então, a pessoa coloca uma bolsinha. Esse aqui é um paciente jovem, que teve que ser submetido à cirurgia por câncer de intestino já. Ele já tinha quase uns 38, 40 anos. Só que tinha antecedente familiar muito positivo. Tinha vários familiares, mas nunca buscou ajuda. Quando ele foi buscar, já estava com sangramento, já tinha sintoma de alarme. E precisou ficar com a bolsinha. Tá? Essa foto aqui é mais uma vez o intestino aberto e ela é muito ilustrativa para mostrar para nós como que evolui isso. Então aqui nós podemos ver um pólipo bem pequenininho,
um pólipo já maior, que a lesão se desenvolveu, já está crescendo, e aqui o câncer já. Então, numa mesma peça de intestino, tem os 3 tipos de lesão. Entendeu? Então, tem lesões pequenas, que vão crescendo progressivamente, e que se transformam em câncer, malignismo. E onde que é o nosso foco hoje? Né? A cirurgia evoluiu muito, os tratamentos radioquimioterápicos da oncologia evoluíram muito, mas nosso foco atualmente é a prevenção. Entendeu? Então, prática de exercício físico, uma vida mais saudável, entendeu? Evitar alguns alimentos que predispõem essa degeneração, entendeu? Alimentos, o que é bom? Alimentos frescos, saudáveis, entendeu? Frutas, legumes, alimentos ricos em fibra. Fibra é um fator protetor de câncer de intestino. Quem come muita fibra tem o intestino regulado. E fazer a colonoscopia quando for indicado. Então, que é aquelas indicações que eu falei. Se tem mais de 50 anos, tem sintomas de alarme, antecedentes familiares importantes, tem indicação. E tem que procurar atendimento mesmo. E era isso que eu tinha para falar.